Neste último fim de semana, depois da passagem de uma frente fria, o ar frio tomou conta do sul do Brasil e foram registrados apenas 5,7 graus em Vacaria, no nordeste do Rio Grande do Sul. A gente teve registros ainda de geadas fracas nos pontos mais altos da serra. Vamos saber como vai se comportar o tempo com a nossa meteorologista Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Mercado e Companhia. Início de semana, primeira segunda-feira do mês de abril, e a imagem de satélite mostra a continuidade das chuvas, principalmente em áreas do norte e do nordeste, ainda sob efeito da zona de convergência intertropical. Os primeiros dias do mês de abril ainda serão bem parecidos com o final de março, com muita chuva ainda concentrada em áreas do norte e do nordeste. A imagem de satélite também mostra uma frente fria avançando de forma bem costeira, ainda mantendo o tempo instável em áreas do sudeste e também mantendo a chuva já em áreas do sul da Bahia. Mas o grande destaque desta segunda-feira são as nuvens mais carregadas no extremo sul do Rio Grande do Sul, associadas a um novo sistema frontal que deve avançar no decorrer desta semana. Com relação ao tempo, ainda tem condição de chuva em boa parte da metade norte do país, em áreas do Brasil Central, inclusive nas áreas mais escuras do mapa. Ainda tem previsão de chuva volumosa durante esta segunda-feira, não se descartando o risco de algum transtorno. Tempo seco nas áreas claras do mapa, principalmente em boa parte do centro-sul do Brasil. Isso porque, depois da passagem dessa última frente fria no final de semana, agora temos a atuação de uma massa de ar seco associada a uma área de alta pressão atmosférica. Este sistema meteorológico é o responsável por inibir a formação de novas instabilidades, a formação das nuvens carregadas, pelo menos por enquanto. Então o tempo firme predomina na maior parte da região sul do Brasil, em partes de São Paulo, do Rio de Janeiro e também na maior parte do Mato Grosso do Sul. Mas já tem chuva apontando em áreas da fronteira entre o Rio Grande do Sul e Uruguai por conta dessa nova frente fria. Então tem potencial já de chuva, principalmente hoje, entre o final da tarde e início da noite, em áreas do Rio Grande do Sul, com a aproximação do novo sistema frontal que deve avançar no decorrer desses próximos dias, provocando chuva de novo na região sul, até com potencial de temporais. Mas hoje, por enquanto, apenas pancadas bem isoladas e ainda sem grandes acumulados. Falando das temperaturas, máxima hoje de 27 graus em Vitória, 32 graus em Campo Grande, 30 graus em Porto Alegre. No decorrer desses próximos dias, os primeiros de abril, tem condição de chuva espalhada pela maior parte do país, principalmente nas áreas em amarelo do mapa. Ou seja, ainda tem muita chuva prevista desde o Pará até o Ceará, com volumes que devem variar entre 70 até 150 milímetros. Em áreas do centro-oeste, muita chuva no Mato Grosso, mas chove também de forma significativa no Goiás ao longo desta semana. Nada que deva atrapalhar muito as atividades de campo, como a semeadura do milho segunda safra. Então tem expectativa para a chuva, mas em forma de pancadas intercaladas com janelas de tempo aberto em que o produtor rural consegue avançar com as atividades de campo. No sudeste tem previsão de chuva volumosa, principalmente no sul de Minas. Uma chuva que faz a manutenção da água disponível no solo nas áreas cafeeiras, mas também nenhuma grande preocupação por enquanto. Grande destaque para a região sul do Brasil, inclusive a gente vê com maiores detalhes nesse mapa, que de 4 a 9 de abril tem previsão de chuva bem organizada, espalhada pela região sul do Brasil por conta dessa nova frente fria que chega hoje à noite. Então tem potencial para altos acumulados na região sul do Brasil, principalmente em pontos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Mas a gente vê que ainda é uma chuva mais volumosa, muito pontual, mal distribuída. Em grande parte das áreas produtoras, acumulados que não devem passar dos 70 milímetros em 5 dias, então também não devem atrapalhar as atividades de campo. Durante o segundo período, de 10 a 15 de abril, ainda chove na maior parte da região sul do Brasil. Apesar da frente fria começar a avançar e provocar mais chuva em áreas do oeste de Santa Catarina, no sul do Paraná, com volumes que podem ultrapassar até 70, chegar aos 100 milímetros, em boa parte, por exemplo, do Rio Grande do Sul, uma chuva já com menor intensidade, com menores acumulados. A frente fria avança, mas ainda mantém o tempo úmido no Rio Grande do Sul, o
que diminui também o potencial para queda na temperatura. E a gente até acompanha que no terceiro período, de 16 a 21 de abril, aí sim a chuva diminui na região sul do Brasil. Mas por enquanto, até o finalzinho desta semana, no início da semana que vem, tempo ainda muito úmido, muito instável, com condição de chuva, e isso acaba inibindo a queda acentuada nas temperaturas. Aliás, até para a gente já entender como é que fica essa temperatura mínima. No decorrer desses próximos dias, em Urubici, Santa Catarina, a temperatura vai cair somente no início da semana que vem. Uma temperatura que fica na casa dos 9 graus no dia 11 de abril. Ou seja, não tem potencial para a ocorrência de geadas, apesar da queda na temperatura, os produtores acendem um alerta, mas a temperatura não vai cair suficiente, porque ainda tem condição de chuva. Então, mesmo que a temperatura caia, até de forma um pouquinho mais significativa na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, ainda teremos chuva. Então, isso impede a ocorrência das geadas. É com você no estúdio, Priscila.